Olá, feliz Dias das Mães. A gente vai ter um conteúdo bem especial hoje com a Sueli Santoro, que ela é uma psicóloga e que ela reconstruiu a relação da mãe com a filha. Oi, Márcia, sejam bem-vindas. A Sueli já chegou e a gente vai começar a fazer esse bate-papo que vai trazer assim muita amorosidade, muita humildade pro teu dia de hoje. Bom dia, gente. Vou chamar a Suelen agora. Bom dia. Peraí. Deixa eu achar aqui. Gurias, partilhem com as pessoas essa live. Ó, tá aí a Dona Jo. A Dona Jo fugiu. Eu convidei as mães e as mães fugiram. Su, Bom olha só. dia! Bom dia, bom dia. Muito obrigada. Tô muito feliz de eu estar aqui, tá? E me emociona bastante. A gente sabe a nossa caminhada, né? E a gente terminou a live ontem, Su, falando sobre pedir para a mãe se a gente podia amá-la, né? E tu tem uma história linda, eu também tenho uma história parecida. Gente, hoje vai ser assim, ó, o choro vai ser brabo, tu entendeu? Hoje o negócio vai ser emotivo, porque a gente vai falar sobre, não sobre pedir, mas sobre escolher amar. E talvez esse seja o maior movimento de duas mulheres que podem se olhar. E nem sempre a gente vai ter autorização. O Bert fala que a gente aprende a amar amando. E foi isso que a Su fez, foi isso que eu fiz. E a gente tem motivos diferentes para escolher isso. Várias têm. Cada relação com a sua mãe, cada filha tem uma relação única com a sua mãe, dentro dos seus traumas, das suas dificuldades, das suas expectativas, que é aquilo que a gente veio falando no desafio, tá? E hoje a gente está no terceiro desafio. Mas sabe quando a gente conhece alguém que colocou na prática viver o amor? E foi isso que a Su fez, e foi isso que eu fiz. E eu espero que vocês possam fazer esse caminho, porque esse caminho é possível ser feito. Su, queria que tu te apresentasse, queria agradecer a tua presença. Assim, eu tô maquiada, mas eu acho que o negócio vai despencar. Eu acho que vai ter choro. Então, assim, gurias, por favor, preparem o lenço. A gente vai tentar dar o melhor, mas vamos ver o que a gente consegue. Bom dia, Liz. É muito bom estar aqui. Muito feliz. Isso significa muito, assim, né? Pela sua presença, pela nossa história, também por falar de algo que mexe muito, assim, né? E o resultado tem sido sempre muito positivo. Então, pessoal, eu sou a Suelen Santoro, sou psicóloga e tenho a vivência aí dentro do consultório, né? Dentro da psicologia com relação essa são mãe e filhos, o que, que pode acontecer, o que, que pode trazer, mas eu vivi isso, né, aqui dentro. E não que a relação da minha mãe, nossa relação era ruim, mas eu percebi que poderia ser muito melhor. E a gente vai desenrolando, né, Liz? E quando tu percebeu, Su, que essa relação poderia ser melhor? Na verdade, eu sempre achei que a minha relação com a minha mãe era maravilhosa, era perfeita. E digo, não que não era boa, mas eu percebi isso quando eu tenho dois filhos e a minha história com o meu filho também é cheia de traumas por relacionamento e tudo mais. E aí eu resolvi buscar ajuda para o meu filho, porque na época ele tinha 5, 6 anos e ele é uma criança, era uma criança, era pequeno, ele não dava conta. Então eu resolvi buscar ajuda para poder ajudar ele. E aí nisso tudo, adivinha, né? O jogo inverteu. Eu percebi que estava na minha relação com a minha mãe. E depois disso, as coisas. E aí foi batendo de lá, batendo de cá. É... Eu e minha mãe ali, e aí foi fluindo. E aí foi Ah, então... melhorando a relação com a mãe e, obviamente, com o meu filho hoje também é muito diferente do que era. Ai, gente, sabe quando é de verdade? Tem histórias que são de verdades. A gente acompanha
a evolução e o crescimento de algumas pessoas, e é tão importante, porque fazer esse movimento não é fácil. Então, o que eu queria voltar é para essa casinha, porque foi essa casinha que a Su começou a mexer. Lembra quando eu falei que as mães elas têm que nos dar asas para que a gente possa voar, mas é através da filha que a mãe pode se reinventar. Então, quando a gente consegue olhar que essa casa está com um problema, a gente começa a se reinventar, que foi o que aconteceu com a Sueli. E aí, eu tô cantando a música errada faz 2, 3 dias, mas é que a casa não tem teto e não tem chão, não é que não tem janela, não tem a parede. Então, a gente tem que começar a trazer a Suelen aqui. A Suelen é o material da construção de uma casa. E essa casa é a relação dela com a mãe e dela com os filhos. E para a gente fazer a construção de uma boa casa, a gente precisa de bons materiais. E qual é o material que a gente usa para construir uma boa casa? A gente constrói com amor, com respeito e com comunicação. Porque o que mais eu percebo, e a Su depois vai falar dentro da clínica dela, é que a gente se distancia da nossa mãe. A gente para de se comunicar, a gente para de ter, a gente começa a ter reserva. E o que faz essa casa ser sustentada é o amor. E nem sempre é um amor incondicional. Eu tenho que lembrar que a minha mãe conseguiu me dar o que ela podia. A primeira tarefa que foi dada dessa vida que vem de muito longe, ela concluiu. Se eu entender isso, eu consigo desenvolver o amor. E essas paredes aqui, ó, gente, elas se estruturam com a comunicação. A construção delas são tijolinhos, olhando para os desafios, para as dificuldades que a gente tem uma com a outra, para poder fazer algo. A Su olhou para o filho dela. E eu só entendi a minha mãe, e eu entendi a minha mãe muito cedo, tá, gente? Quando eu engravidei da minha filha, e acho que eu já contei essa história, minha filha passou frio o dia inteiro, ela nasceu em agosto, e dezembro ela estava só com uma roupinha, né? E eu falei com a médica, eu tentei tudo, a guria só chorava, e ela só parava no meu colo. E eu tinha 28 anos, eu tinha. E a minha filha não. Eu troquei, dei mamar e a menina continuava chorando. Até que a moça que me ajudava lá em casa chegou no outro dia, pegou a Larissa e disse assim: ela tá com frio, Lice. Eu fui pro banheiro. Gente, eu chorei tanto, 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 que tu não tem noção. Naquele dia eu fui pro chuveiro e eu disse: mãe, agora eu posso te ver. E eu parei de me queixar. Porque tu deixar uma criança passando frio, tá tudo bem, era 40 graus de dezembro, só que ela era uma recém-nascida. Então, a gente não sabe. E aí, essas, essas paredes ficam extremamente frágeis, porque a gente não consegue fazer essa ligação e reconhecer a nossa vulnerabilidade. Como é que a gente vai abrir os espaços? A gente abre os espaços com a empatia de olhar para assim, sim, eu sou uma mãe, mas eu não tenho todas as ferramentas. Só que isso abre a luz dentro da gente. A gente começa a dizer, opa, para aí, eu estou fazendo desse jeito, mas eu posso fazer do outro. E foi isso que trouxe esse movimento com a Sul. Sul, como é que fica para ti? É isso mesmo. A comunicação, o respeito, a empatia e esse amor, eles são muito importantes. E nesse nosso processo, Liz, eu acho que o que é mais doloroso, e talvez, né, minha mãe tá aí na live, vamos ver que ela vai pensar disso, mas eu penso que o que é mais doloroso é que muitas vezes as mães também precisam se retirar para que os filhos cresçam, por mais doloroso que seja, mas é preciso dar espaço para que o filho muitas vezes sinta as dores deles, né? E a minha mãe fez isso muitas vezes comigo. Dentro da nossa relação, tinha algumas situações que geravam conflito, mas enquanto ela estava ali, eu super entendo ela hoje que era por proteção, ela queria proteger e tudo mais. Enquanto ela
não tomou a decisão com o coração esmagado, que eu sei que foi assim, dela se retirar e falar assim, eu estou me retirando, mas não é porque eu não amo você. E aí ela se retirava e daí, nossa, meu mundo... E ali, claro, eu ficava com raiva, porque eu falava assim, como que minha mãe vai me deixar? Né? E eu acho que isso, no meu movimento com a minha mãe, eu acredito que isso tenha sido um dos pontos mais dolorosos. É esse ter que se retirar para que eu pudesse enxergar muita coisa, para que eu pudesse sentir muita coisa. E, e é isso. E a gente vai construindo, né? A gente vai construindo com as pecinhas. E hoje, como mãe, e como eu iniciei minha carreira de mãe, né? Que eu falo assim que uma mãe cresce, ela nasce quando nasce seu filho também. Então, eu também me cobrava por muitas coisas, mas eu também trazia uma arrogância. Eu cobrava muitas coisas da minha mãe, mas eu também tinha as minhas falhas enquanto mãe. Como foi né, a situação que você trouxe. E às vezes a gente faz isso muitas vezes de forma automática e de inconsciente de ficar cobrando, cobrando, cobrando. E a gente precisa parar e olhar e falar, opa, mas e aí? Né? Eu sempre brinco assim, eu falo, mesmo pro meu filho, né? Às vezes ele quer daquelas engabeladas, sabe? Achar que a gente não sabe das coisas. Só falo pra ele assim, filho, ó, quantos anos você tem? Quantos anos a mamãe tem? Né? E aí isso eu trago para mim, para minha mãe. Quantos anos que minha mãe tem além de mim? Eu ainda acho que eu posso ser melhor que ela, né? Assim, eu acho que eu não posso, que ela não sabe o que ela está fazendo. A questão é que muitas vezes ela está fazendo de um jeito diferente que eu acredito. E isso precisa ser respeitado. Então, hoje, na minha relação com a minha mãe, a nossa comunicação, ela acontece de uma forma muito fluida, é muito gostosa, é muito boa a nossa relação. Mas tem esse limite, esse respeito. Filha, eu acredito que seria isso. Não, mãe, mas eu discordo. Eu acho que é assim dela. Não, tudo bem, a minha opinião é essa. Algumas vezes ela vai voltar atrás, outras vezes eu vou voltar atrás, mas assim, a gente entende o limite do outro, né? E tenta também não adoecer por isso. A minha mãe adoeceu muitas vezes por conta das minhas fragilidades, por conta das minhas batidas de cabeça. Tá. Muitas vezes. E assim, hoje eu compreendo, dá aquela dorzinha no coração, né? Mas também eu sei que a responsabilidade não era minha. Ela é grande, ela é forte, isso eu aprendi com você, né? Ela tem os recursos dela para poder lidar com essas situações. E ela me ajuda muito com isso, né? Ela fala assim, deixa aqui, isso eu dou conta. Isso é meu, você vai para frente, isso aqui é meu. Ai, gente, Então, é complexo, é bonito, mas é só quem vive que sabe o quanto isso é especial. só quem decide viver isso. Só quem decide. Porque eu lembro que quando a Su entrou no MAI, e teve gente que fez MAI 3 vezes, tá, gente? Mas não é porque o MAI mudou porque eu fui viver com as clientes. Eu tinha uma história. Por isso que eu te digo assim, ó, cada história com a sua mãe, cada filha tem uma história diferente com a sua mãe. Quando eu entrei na constelação, aquilo mudou a minha percepção, era o que eu precisava. E eu estava sempre olhando para a constelação e essa construção que o Bert fez, mas eu não olhei para essas. Eu preocupava só com a mãe, mas eu tinha que me preocupar com a filha. E isso é muito difícil. E quando a Su fala sobre se retirar, gente, a felicidade do teu filho depende da tua felicidade. Eu tive que me retirar. Eu terminei um casamento e a minha filha escolheu ficar com o pai dela. E eu me retirei porque eu disse assim, ó, se eu não sair agora, eu não vou ser feliz. E ela vai pagar um preço muito alto. E não pense que não é por amor. Foi por amor. Tanto que agora ela formou na sexta-feira. Tua mãe vai viver isso com teu irmão daqui a um tempinho, né? Cara, precisa deixar o filho lamber o chão um pouco, dar valor. Quando eu me retirei, a minha relação com a Larissa se transformou. E o que e a Su falou sobre a fragilidade do filho. O filho só vai criar uma casca grossa quando a gente permitir que ele tenha os seus próprios erros. E na verdade, é muito difícil para uma mãe respeitar isso e entender que ela não pode projetar as expectativas dela nessa filha que são extremamente irreais. Gurias, eu sou
barulhenta, eu falo com todo mundo, eu converso com todo mundo. A minha maior dor era ver a minha filha extremamente reservada. Ela não, ela é muito parecida com o pai dela. E eu disse, ela não vai se sustentar, porque ela não se comunica. E durante muito tempo eu vivi nisso, até que um dia ela disse, mãe, não faz isso comigo. E aí eu deixei ela com a singularidade dela e ela conseguiu efeitos enormes. E eu comecei a ver que ela era muito mais centrada do que eu. Eu era uma carroça vazia fazendo barulho. Ela era uma carroça cheia, fazendo o próprio circuito. Então, nessa construção do amor, o que a Su falou é que, da mesma forma que a mãe tem que se retirar para que a filha possa crescer, a filha tem que se retirar para que a mãe possa ser mãe. Porque senão a gente vai ficar batendo. E os nossos grandes conflitos estão aqui, ó. Não é eu e a minha mãe. É sempre algo que existe entre eu e a minha mãe. E a primeira a entender isso vai tirar isso do lugar. Aí vai ficar eu e a minha mãe, e se a minha mãe tiver que resolver alguma coisa, ela resolve com a mãe dela e eu vou para minha vida. Só que a gente não quer isso, a gente tem pena da mãe. E quando a gente vai, muitas vezes, para o nosso lugar, e a gente descobriu, esse aqui é o meu lugar de filha. Daí agora eu não quero sair porque eu não quero ter pena da minha mãe, eu quero só ficar no meu lugar. Mas aí eu me afasto dela e eu perco a capacidade de desenvolver o amor. E isso é um grande desafio. O que eu percebo? Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência dentro do consultório. Sobre esse se retirar e as expectativas que cada uma tem a sua vivência. É assim, quando eu atendo adolescentes, crianças, principalmente adolescentes, que eles são mais comunicativos, né, do que as crianças, no falar, no saber o que eles estão sentindo. Então, normalmente eu converso com os dois primeiro, para fazer ali estabelecer um vínculo, depois eu fico com o adolescente e depois com a mãe. Aí o adolescente fala assim, porque a minha mãe me segura, minha mãe não deixa eu sair, minha mãe não deixa eu fazer isso, minha mãe não deixa eu sair com os meus amigos, não, 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 não. Só a reclamação que a mãe não deixa fazer nada, que minha mãe é chata, que minha mãe me cobra, que isso. Quando eu vou com a mãe, aí eu peço pro adolescente sair e chama a mãe. Aí a mãe fala, não, aí pergunto como que foi gestação, como que foi relacionamento, não, não, aí a história normalmente engravidei cedo, né, meu relacionamento foi abusivo, tarará. Aí o que a gente faz? A gente entende que a mãe, na vida dela, ela não quer que aconteça isso com o filho, por isso que ela segura, ela protege. Ela está colocando essa expectativa da vida dela. Ela acha que o que aconteceu com ela pode acontecer com o filho, né? Com a filha, porque é o que ela aprendeu ali. Então, naquele momento, ela não vê uma outra possibilidade. Quando a gente conversa com o adolescente, então ele não entende que é por proteção. Ele entende porque a mãe é chata, porque a mãe é um saco, porque a mãe é isso, porque a mãe é aquilo. E aí o trabalho que a gente faz é de promover esse entendimento, de que o filho possa entender o lado da mãe, né? E que tem coisas que a mãe vai ter razão, sim, mas e a mãe fazer ela compreender que ela também precisa dar um tempo para o filho, porque a história de vida dele é diferente da dela, e ela não pode colocar esse peso, essa carga em cima desse filho. E aí que começa a se construir uma relação, diria, um pouco mais saudável. Então, a minha experiência é exatamente. E daí, assim, eu tenho experiência no consultório, tenho experiência na minha vida, e tudo faz sentido. E uma outra coisa que eu percebo muito, Lili, é sobre as pessoas, principalmente os adolescentes, que trazem ali os sintomas depressivos, a força de. Ficam trancadas no quarto, não têm vontade de sair, não querem fazer nada, ou às vezes são agressivos e tudo mais. Você pode ir na relação com a mãe, que ali vai estar um problema. Porque a mãe abandonou, porque a mãe escolheu ficar com o parceiro. Enfim, sente-se aquela raiva, aquele sentimento de rejeição. E aí é o que eu aprendi com você aqui, né? Que a força vem dos nossos pais.
né? E se ela não consegue ver, tomar essa força da mãe, ela cai. E são os sintomas ali que vêm, que podem resultar ali na depressão. Então, Ai, tudo Su, faz sentido. é, esse é um grande movimento, e até teve uma menina que botou aí, esse é o amor interrompido, gente, tá? E muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu com a relação dessa mãe com a própria mãe dela. E aqui se faz uma dinâmica também que pode ser ancestral, e aí a gente vem para cá. E aí o que que acontece? Falando dessa relação de mãe e filha, quando acontece um movimento interrompido, e eu tenho essa. Lembra quando a gente falou na competição, na rivalidade? Muitas vezes esses pais competem entre si. Muitas vezes esse relacionamento não deu certo, porque a criança ela tem que ter. Deixa eu só pegar aqui, ó. Ela tem que ter o pai e a mãe. E quando a Su fala que essa criança vem com a depressão, tem a ausência de um deles, tá? E normalmente é a mãe que toma essa filha para si, ou esse filho para si, mas ela também vai viver a vida dela, porque na verdade é o que a Su falou desde o início. Foi através do meu filho que eu vim olhar para a minha relação com a minha mãe. Foi através da minha filha que eu fui olhar para a relação da minha mãe. Então a depressão, gente, é a ausência de um dos pais. Mas quem é que fica com as crianças? Quem fica com as crianças normalmente é a mãe. E não é só a ausência da mãe, é a ausência do pai. Existem 11 milhões, 22 milhões de mulheres que criam filhos sozinha. E elas são mãe e pai ao mesmo tempo. E a gente não tem tempo. E muitas vezes a gente quer ser boa exemplo do bem e a gente também quer ser mulher. Amanhã, segunda-feira, vai ter a história da Luísa. Ela engravidou com 19 anos e ela teve gêmeos. Só que ela estava na faculdade de direito e ela tinha uma história pela frente. E olhar para essa mãe, essa jovem mãe, porque a gente não sabe o que fazer. Verdadeiramente a gente não sabe, gente. E aí vem esse conflito que a Su está falando, que é um conflito de geração, que é não entender que as dores que a mãe viveu é diferente das dores que a avó e é diferente das dores, das minhas dores. E aí a gente projeta o passado no presente. E a gente vai repetindo. Sim, é. E eu vejo exatamente isso. E quando tu falou lá no início, né, que a gente não precisa de permissão para amar, a gente só precisa fazer uma escolha. Eu tô lendo aqui o comentário, a participação do pessoal, e aí eu penso que é lindo quando a gente estuda e quando a gente vê o que autores, o que pessoas fizeram no passado, e isso aplica-se na nossa vida, né? Isso realmente acontece. Porque essa relação de, com pais, ela traz muitos conflitos e a gente não vai mudar os nossos pais. Tem, isso é papel deles. Su. Oi, tô Ah, aqui. tá. Achei que travei. Tá. Então, a gente não vai mudar os nossos pais, isso eles precisam fazer. Só que a gente tem o poder dessa escolha, né? E o que eu aprendi muito é essa aceitação. Liz, e vou falar que é fácil aceitar muitas coisas? Nem sempre é, a gente precisa fazer um trabalho ali. Mas se você tem na mente que é uma aceitação e é um respeito, vai estar as coisas começam a fluir, mas nem sempre é tão simples. Às vezes dói bastante, né? Porque às vezes a gente se questiona muitas coisas. Essa semana eu atendi uma mulher, ela é mulher, e aí ela falava assim: eu cobro a minha mãe, porque isso tudo aconteceu quando eu tinha 18 anos. Por que que ela permitiu que eu fizesse o que eu fiz? E aí, assim, não é que a mãe permitiu, ela já tinha 18 anos e a mãe pôde fazer o que ela, né, fez o que sabia.
o sofrimento dessa mulher hoje ainda está lá atrás, né? Por que que minha mãe permitiu? Então, o que que ela queria que a mãe dela cuidasse dela de uma forma, né? Então, essa reivindicação, né, Liz, que a gente aprende, ela queria algo da mãe dela. Exatamente. E não teve, e aí ela fica nisso. Então, assim, ok, tudo bem, vamos olhar para isso, né? Vamos. Isso até a gente faz bastante, né? Eu e minha mãe a gente conversa muito. Hoje a nossa comunicação é muito aberta. Então, nós fazemos muito. Não, mãe, peraí, mas isso é algo que você pensa. O meu lado é diferente. Eu vejo de forma diferente. E aí a gente aceita, né? Isso é Às vezes muito. não, mas a gente É, aceita. mas é um processo. Gente, se vocês estão gostando, coloca coraçãozinho, envia para 3 ou 4 pessoas. Essa live está sendo feita com muita amorosidade e aqui realmente tem uma verdade aplicada na prática. A nossa verdade, tá? Mas ela é aplicada. A Su fala, aqui a gente tem opiniões diferentes e essa é uma grande briga que eu tenho. É entre aceitar e reconhecer, tá, gente? Aceitar leva um tempo mais. Quando a gente começa a reconhecer, então, assim, o que me ajudou a entender tão rápido as constelações foi compreender que a mãe, ela tem um movimento conosco, uma responsabilidade que vai acontecer independente, a vida acontece independente da situação, gurias. A vida vai acontecer com uma guria de 16, com uma mulher de 35, com uma mulher de 40. Cláudia Raia casou, engravidou agora com 56. E a vida vai vir das maneiras mais absurdas, de estupros, de violência, de movimentos muito profundos. A vida vai acontecer. E aí, quando a vida acontece, eu tenho que entender que o papel que a vida deu para essa mulher que resolveu ser minha mãe foi me dar a vida. Se eu reconhecer esse papel, essa função, a minha vida começa a melhorar. Claro que a criança vai estar exigindo isso dela. Vai estar exigindo que ela seja boa, exemplo do lar. E aí eu tenho que compreender a adulta, porque quando eu estou no estado criança, gente, eu não compreendo. Eu tenho que compreender que existe uma forte influência do passado na minha vida. O passado atua sobre a minha vida, mas ele não pode reger a minha vida. E onde é que a gente se pega? Onde é que a gente perde o respeito? Quando a gente julga que a mãe poderia fazer melhor. Cara, mas quem é que não quer ser que nem a Sueli? Linda, loira, todo mundo quer ser loira, rica, bonita, todo mundo quer ser do bem. Consegue? Não consegue. Então, a nossa primeira live, ela falou sobre a consciência moral, que é a primeira coisa que se instala dentro da gente. A live de ontem falou sobre as crenças e os valores que tomam conta da gente. E a live de hoje está falando, você não é mais uma menina de 15, de 7, você já é adulto e você pode escolher. Fala sobre uma menina, botou ali, é sobre a autorresponsabilidade. A nossa autorresponsabilidade agora, porque assim, gente, o pior, existem 2 coisas que eu falo que falei ontem uma palavra muito feia, mas a pena é uma maldição, tanto para a mãe quanto para a filha. Isso não tem jogo. Isso interfere a tua vida, os teus descendentes atrapalham a tua vida. E não pensa que as coisas vão se sustentar, porque as coisas não se sustentam. E a outra, gente, uma é a pena, e agora eu tive Covid e esqueci a outra. Parei que eu vou lembrar que foi o que a Su falou. Ai, Su, esqueci a pena. Ah, e a Tá, amor, tá vítima. muito intenso. Ah, tá. Se meu coração. Gente, eu tô aqui segurando para não chorar. Então, assim, ó, a pena é, é uma maldição, tá? E o outro movimento é a vítima. Então, assim, ó, enquanto eu olho para minha criança, enquanto eu estou no estado de criança, eu vou me sentir a vítima. Oh, céus, oh, vida, por que que isso aconteceu comigo? E aí a vítima, gente, a vítima, o Bert fala que o pior estado é o estado de vítima, porque a vítima ela não quer negociação. E aí a vítima ela tem frases assim: relação com mãe é difícil mesmo. O passado, o presente atua no passado.
ela tem frases que são muito profundas. Eu não posso confiar nas pessoas, a minha mãe não vai mudar. Não se trata sobre a sua mãe mudar. Se trata sobre você mudar a sua perspectiva. Ah, mas tu não conhece a minha mãe? Não conheço. E antes eu dizia, não quero conhecer. Agora eu quero, tá? O que eu quero te dizer é que existem mães realmente, tem vários tipos de mãe, tem as mães narcisistas, só que enquanto tu não lidar com a tua realidade, enquanto tu não reconhecer que esse é o teu destino, é reconhecer, gente. O aceitar vai vir com um tempo depois. Então, e aí quando eu consigo reconhecer, e isso é muito profundo, porque a gente fica na vítima cobrando algo e a gente não entra em contato com a dor. Eu lembro que quando eu fiz o meu processo de separação, eu olhei para a Larissa e disse, mas tu não passou a metade. Consteladora, fez 15 formação de constelação. Viro para... Doida já tá. Eu olho para ela e digo, tu não passou a metade do que eu passei, tu não passou as dores que eu passei. E ela olhou para mim e disse assim, isso não isenta a dor que eu senti. Cara, me atirei no chão e babei. Por quê? Novamente, eu julgo, e a gente julga o que as filhas sentem. Doeu, doeu. E aí, uma vez ela olhou para mim, ela disse, mãe, eu sinto muito se tu não teve uma boa mãe. Eu sinto muito se tu teve os teus traumas, mas eu não tenho traumas. Eu fiz depois, tá, gente? Fiz depois, não pensa que ela... Isso era antes, tá? O filho não vai passar isento sem trauma. Então, a gente olhar para isso, reconhecer a sua história, porque a grande briga disso aqui, ó, eu sou 50% a minha mãe e o meu pai, tá? Sou isso aqui. A ausência de um, só que assim, ó, eu não tenho como liberar a minha depressão se eu não acessar primeiro a minha mãe. Sem eu reconhecer essa mãe, eu não reconheço a mim. E aí, o que acontece? Eu não aceito a minha mãe, eu não sou boa o suficiente, eu julgo todo mundo, eu acho que as coisas não vão acontecer, então é o estado de vítima. Então, gente, duas coisas que são difíceis de enxergar é a pena e a culpa. Só que assim, ó, a pena e o vitimismo. Se tu tiver pena, não pensa que ter pena da tua mãe vai afetar só tua mãe, vai afetar a ti também, porque é uma maldição. E o vitimismo, gente, ele vai criar um carrossel de emoções, tá? Muito, muito fortes e que vai paralisar a tua vida. Então eu tenho que compreender que eu preciso crescer. E por isso que hoje foi tão bonito, porque a Sueli chegou e disse para mim, uma hora a gente conversou, eu e minha mãe, eu queria que tu falasse sobre isso, Su. A gente decidiu, a gente escolheu se amar e melhorar a nossa relação. E é sobre escolha, e só quem escolhe é adulto. Liz, você tava falando ali sobre o reconhecimento e aceitação, né? E eu gostaria de compartilhar que, gente, isso é muito difícil. Quantas vezes que eu precisava, né? Assim como eu disse lá no começo, que muitas vezes minha mãe precisou se retirar e ela precisou me deixar ralar o joelho e sentir a dor sozinha ali para que eu pudesse crescer, para eu pudesse entender. No processo com a Liz, isso aconteceram muitas vezes. Mas eu sempre procurei ser muito sincera com relação aquilo que eu estava sentindo e entendendo. Então, quantas vezes que a Lizzie falava assim, Su, é só reconhecer, e eu falei assim, Lizzie, mas eu não quero aquilo subir o sangue. Mas ali é a nossa criança pedindo, e essa reivindicação que vem, a gente não querer, né? A gente quer que a coisa seja do nosso jeito. A gente gostaria que fosse da forma como eu acredito, que suprisse as minhas necessidades para que eu não pudesse correr atrás. E muitas vezes por exemplo, um reconhecer é muito doloroso. E quantas vezes que assim, a Lizzie falava assim, tu precisa reconhecer. E eu falava assim para ela, Lizzie, bonitinha assim, meu racional entende, mas o meu coração não entende, isso me dói. E me dava muita raiva, porque eu não tinha o que fazer, eu não tinha outra saída a não ser reconhecer e depois passar por esse processo de aceitação. Então, a gente vai para o chão mesmo. Não vai uma, duas, a gente vai várias, né? Mas assim,
vale muito a pena. E eu aprendi isso com a Lise, de que é depois da dor que tem um lugar bem bonito. Então, se a gente aprende isso... Hoje eu não sinto mais esse medo da dor. Sinto, né? Sente aquele medo, mas assim, pega a coragem e vai junto. E isso eu aprendi também com a minha mãe. Minha mãe fala isso, tudo bem você ter medo, mas pega a coragem e vai. E aí lá atrás, sobre isso que a Lise pediu para comentar, é que no, teve, acho que uns 4 anos atrás, por aí, que aí minha mãe a gente começou a ter uns conflitos maiores na relação. Então, assim, que a gente estava com dificuldade de entendimento mesmo. E aí foi, ou talvez um pouco mais, não lembro. E aí passamos um tempo meio assim, né? Chegava perto, dava faísca, dava choque, pegava fogo. E assim a gente optou, então, naquele momento, minha mãe foi quando ela entendeu que ela precisava se retirar. E aí depois disso a gente foi entendendo, ela no tempo dela, eu no meu tempo, então nós fomos entendendo algumas questões até que chegou o um momento em que a gente se encontrou, né, de fato, e vamos, né? Vamos juntas. Mas principalmente a minha mãe, eu acho que veio assim com essa humildade também. As duas vão com a humildade, né? Uma é um equilíbrio. A gente vai até um ponto e aí você fica ali nesse ponto, né? Eu diria que aquela barrinha de negativo e positivo tem o zero no meio. Então eu acredito que nós nos encontramos nesse zero e aí nós falamos, né? E essa fala veio da minha mãe. Vamos curar a nossa relação. E, Nossa. e aí É. foi onde que a gente foi junto, até a gente fez uma constelação, eu acho, né, Lili? E aí a minha mãe, com todo o cuidado, ela, né, comento tudo com a minha mãe. Eu falo assim que de domingo é o dia que a gente se encontra online, porque a gente mora longe, a gente toma nosso chimarrão juntas. Então a gente fica umas 3 horas ali conversando, tomando chimarrão. E aí, num dia desses, eu comentei com ela, né? Eu falei assim, mãe, vai ser minha constelação, tal dia e tal. E aí ela, com todo cuidado, ela falou assim, olha, eu acho que poderia contribuir, porque a gente está nesse processo, mas isso é um espaço teu. Se você achar que é válido, me convida. E aí, eu falo assim, a Lizzie coloca as constelações aqui, muitas das que são abertas, e eu falei assim, mãe, você tá liberada. Se você achar que faz sentido você entrar, é só você aceitar o convite da Liz. E aí foi uma constelação assim maravilhosa. Mas a gente precisa ter esse reconhecimento, essa humildade de que existe assim como numa empresa existe uma hierarquia, um organograma, na família também precisa, né? A gente não pode ultrapassar o cargo do outro, né? E a gente precisa entender qual que é a função de cada um. E nós passamos a compreender essa função e o espaço de cada uma. E aí foi onde tudo aconteceu, né? Onde bonitinho, assim, as duas soltaram, né? Tá, vamos começar aqui no zero, então vamos ver o que que a gente vai fazer com o que a gente tem. Não começar do zero, mas é fazer o que que nós vamos fazer com isso que a gente tem. E aí muita Reforma. coisa, a Reforma. reforma, é, muita coisa eu precisei pegar para mim, que isso era meu, né? E ela deixar também que eu fizesse algo com isso que é meu. Muitas coisas eu precisei passar para ela. Falei assim, mãe, isso aqui sinto muito, mas não é meu, é teu. E ela na disposição dela, também assim, não, isso é meu, então deixa que eu resolvo. Até essa semana ela tá meio borocochô, tá meio dodóizinha, assim, e aí eu, mãe, tá bem? Aí ela me falou assim, tá tudo bem? Eu tenho muitas pessoas aqui comigo, você não precisa se preocupar. Aí eu respondi pra ela, claro, que lá engoliu assim, falei assim, cara, mas eu entendo, mas é minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu amo você, mas eu sei que você tem um monte de gente por aí, mas eu tô aqui, né? Mas assim, isso, nesse momento ficou muito nítido essa hierarquia, Liz, de A que hierarquia e o ela lugar. vai, exato, Ai, eu não sou, ela tem a força para buscar ficar bem, para, né? Ela tem os recursos dela. E nesses e muitos, tem coisas que a gente não pode fazer, que a força tá com eles, tá com as nossas mães. E a gente precisa confiar. E eu é, digo assim, muitas vezes, não é do jeito que a gente quer, não. Talvez elas não entendam da mesma forma que eu entenda, né? E vice-versa. Mas é do jeito que elas podem fazer, que elas querem fazer. que importa. A gente reconhece.
Gente, coloca coraçãozinho aí. A Su trouxe movimentos muito importantes, que é sobre o se retirar. O se retirar da vida de um filho, em alguns momentos, é respeitar o destino desse filho. E é o movimento da Su também. Existem movimentos que os filhos têm que se retirar. E essa retirada, gente, ela é muito dolorida. E para crescer, a gente precisa sustentar essa dor. E sustentar essa dor é ir para o estado adulto. Porque a gente sofre tanto, a gente inventa trauma ao longo da vida, que é a coisa que a gente menos quer sofrer. Falou em sofrer, não me toca. A gente tem medo de sofrer. E é só através da dor, da liberação, da consciência dessa dor que a gente começa a crescer. Então, esse lugar de hierarquia, ele só acontece quando tem realmente o respeito por essa mulher com as suas dores e com as suas fragilidades, entendendo que ela dá conta. E aí, quando ela dá conta, a gente vai para a vida. E eu percebi isso muito, gente, assim, ó, minha filha ela não queria fazer festa, minha filha não queria namorar, minha filha não queria formatura. Quando eu comecei a pagar pela minha felicidade e vivenciar as dores, ela foi liberada. Su, eu queria abrir uns espaços aqui para responder algumas coisas que são bem importantes. Nice, te amo, nós temos que fazer uma live sobre a criança. Tem algumas coisas aqui que são importantes. Eu queria falar sobre isso aqui, isso, ó, que fala sobre a mãe não dar conta. A Baiana botou assim, ó, a minha mãe não deu conta de me criar por isso. Eu fui criada pela minha avó e madrinha. Quando, é exatamente isso aqui, ó. Quando a avó não tem confiança nessa filha, ela vai tomar essa neta. E o jogo é esse, porque ela sabe fazer, ela faz melhor, ela já fez, e aí ela interrompe o destino dessa criança. E aí vão ser muitas histórias, que foi o que aconteceu ontem. Quem não viu a live da Andréia, assista, porque a Andréia queria tomar o lugar da Luísa e pegar as crianças para criar, porque ela já sabia fazer isso. Não, né, amor? Porque aí existe isso que a Su falou, a gente tem que se retirar para que a Luísa pudesse ser mãe. A minha mãe não pôde ser mãe, porque a minha avó era melhor que a minha mãe. Minha mãe não era capaz. Então, nós fomos todos criados pela minha avó. E a falta que a gente tem. E aí, claro, de onde é que veio a desqualificação do meu olhar pela minha mãe? Por causa da minha avó. Porque a minha avó julgava a minha mãe assim, ó, como a minha mãe foi abandonada, a minha mãe disse, ela não vai dar conta, ela vai abandonar essas crianças. Então, que abandonasse as crianças. A gente não respeita o destino, tá? Então, isso é muito importante. E talvez esse retiraço seja a coisa mais preciosa que a gente tem. Sim. Deixa eu ver. Você quer comentar sobre isso? Deixa eu ver. Sim, isso na minha relação com a minha mãe foi muito forte. É como eu falei, assim, traz aquela emoção, né? E eu acredito que para ela também traz isso, porque hoje eu sou mãe. E eu falo assim, eu acho que, né, hoje meus filhos eles ainda estão comigo, mas muitas vezes também eu preciso deixar que o Felipe dê conta das situações, né, dele, da idade dele. Mas eu falo assim que na minha história, eu acredito que minha mãe sofreu muito quando ela precisou. E eu falo assim, gente, que força que ela teve. Ela teve uma baita de uma força para chegar e falar assim para mim, olha, se você quer esse caminho, ok, mas então ele é teu, as consequências são tuas. E isso para mim sempre foi muito forte, mas nesse dia, assim, quando eu vi, porque parece assim, que minha mãe sempre estava ali comigo, e os nossos conflitos acontecendo, e aí o dia que ela precisou colocar um basta por conta da saúde dela, por conta da vida dela. E ela falou assim, ok, tudo bem se é tua escolha, só que as consequências, elas são tuas. Então, você vai dar um jeito nisso. E para mim foi muito doloroso. E claro, eu fiquei com raiva da minha mãe. Como assim minha mãe tá me deixando? Mas hoje eu entendo ela também, que para ela também tomar essa decisão tenha sido muito difícil. A gente quer proteger os nossos filhos. A gente quer fazer o melhor para eles. Só que às vezes o melhor não é da forma como a gente acredita que é. Isso, esse proteger aí, gente, ele
ele pode estar ter muitas dinâmicas, tanto da mãe quanto da filha, e uma das dinâmicas é quando o filho se torna a razão da mãe viver. Ou quando a filha torna a mãe a razão dela viver. E aí o jogo está perdido. Eu tenho que encontrar uma razão além da minha mãe para viver. E isso é para os dois lados. Então, respeitar esse destino, reconhecer. Porque não é fácil. Não é fácil a gente se retirar. E eu sempre brinco assim, que a mãe de vocês estava transando muito antes de vocês nascerem, tá? Então ela sabe muito mais do que tu. Ela já dava conta da vida dela. E às vezes a gente tem essa arrogância. E assim, gurias, o pilar para a gente começar a viver a nossa vida com realidade é entender o nosso papel. Onde tem papel invertido, a gente não vai. E tirar essa perfeição da mãe. A mãe não é perfeita. E reconhecer a nossa história é muito importante. Quando a gente não faz isso, o que acontece? A gente vai resistir. Resistir à mudança. E resistir à mudança é a lealdade sistêmica. É muito profundo. Nice, que bom que tu tá aqui. Sejam muito bem-vindas, Karen. Sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu pegar aqui. A Nice botou ali, ó. Vocês me apoiaram e me mostraram o caminho de acessar a minha mãe profundamente. Eu sou mais adulta hoje, graças ao Mai. Gente, o Mai fez 13 turmas, tá? Mas ele vai mudar muito agora, muito, 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 porque eu mudei muito também. Eu fiz uma constelação na quinta-feira e eu parecia uma criança. Eu chorava ao ver a minha mãe e abraçar ela. Então, eu tomei verdadeiramente a minha mãe e meu pai. E é um caminho. A Suelen fez isso. A gente vai fazendo isso ao longo da vida. Deixa eu ver o que mais aqui, gente. O reconhecimento é o melhor mesmo, queridas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A minha avó ajudou a minha mãe a nos criar. Nós só temos doces lembranças. Ela era carinhosa e calma e acolhedora. Era uma paz. Foi muito bom ter ela ao nosso lado. E ela ficou até os meus 10 anos. É isso, gente. Quando a avó sabe ser vó, é ótimo. Mas tem vó que não sabe ser vó, entendeu? E aí desqualifica essa mãe. E a gente amanhã vai ter essa live sobre essa mãe de primeira viagem. E os traumas que ela vai fazer. E faz parte. E faz parte, gente. Tá? Su, nós estamos quase finalizando. Traz para mim aí dentro da tua vivência como psicóloga. Primeiro como Suelen, tá? E depois como psicóloga. O que pode construir a relação de uma mãe com uma filha? Eu vou repetir que é esse respeito. O primeiro respeito é de olhar para a mãe como mãe, como um ser que tem a história dela, né? Eu tô falando isso como filha agora. Então, é de olhar para a mãe e entender que o destino dela, a história é dela. Ok. Tem muitas pessoas que falam assim, Suelen, mas a minha mãe não tem a disponibilidade que a tua mãe, a minha mãe não escolhe, não tem esse conhecimento que a tua mãe tem. E não é questão de ter ou não conhecimento, isso começa por nós. E precisa começar por alguém. Né? Eu falo assim que eu sou muito honrada, eu honro muito a minha mãe. E por conta disso, assim, que ela é uma mulher incrível. E meu Deus, não cabe amor aqui dentro e orgulho, né, admiração por ela. Sério, minha mãe, ela é minha mãe. E assim, por tudo isso, porque assim, facilita muito a nossa vida, né? Se você tem uma mãe que está disposta, facilita muito a nossa vida. E mesmo assim, a gente sabe que não foi fácil, né? Que teve os tropeços, mas começa por nós. Essa mudança começa por nós. E eu digo que, né, eu acho que foi até eu aprendi no Mai. E, gente, o Mai, não sei, Liz, você vai voltar com o Mai, né? Vou abrir a turma no Super final do indico. desafio. Super indico o Mai, gente. Então, eu aprendi no Mai também isso, né? Que as nossas mudanças, elas acontecem como uma pedrinha que a gente joga no rio, que ela vai provocando ondulações.
né? Ela não vai atingir diretamente. Ela atinge uma pessoa, mas ela vai atingindo várias outras gerações, várias outras pessoas, várias outras relações. Então, a mudança tem que começar por nós. Não tem como. O meu comportamento, e aí eu vou entrando na área da psicologia, o meu comportamento interfere no meu ambiente. Então, se eu mudo uma forma, qualquer coisa, qualquer comportamento meu, isso vai resultar na mudança do meu ambiente. Então, se eu mudo, se eu começo a respeitar e a só reconhecer que a minha mãe é do jeito que ela é, e que ela é uma mulher maravilha, mas ser mulher maravilha não significa que ela é perfeita, que ela também tem as fragilidades dela, isso começa a ficar muito mais fácil, né? E aí, esse é o começo para restabelecer uma relação que eu digo que é uma relação saudável, né? Mas tudo começa pelo respeito e no reconhecimento. Vamos um passo antes. Escolher. Escolher. A escolha para reconhecer. Gente, é extraordinário. E a Su falou uma coisa importante, que é a mãe muitas vezes adoeceu com ela. E eu queria deixar hoje o meu abraço, o meu beijo para Giovana. A Giovana tá aí, tá? E a Giovana, ela veio fazendo. A Giovana, ela teve um AVC isquêmico na sexta-feira, eu acho, na quinta-feira. Tava na live na sexta. E é isso, gente. Quando a mãe não permite, eu falo com respeito, Gil, eu te amo, te amo. Quando a mãe não respeita o destino do seu filho, quando a mãe é a Mulher Maravilha, quando a mãe extrapola os limites para salvar os filhos, nós adoecemos. A sua acabou de dizer, a mãe dela adoece. E a gente adoece. Então, às vezes, e a doença vem, gente, como um anjo da guarda, como um alerta, dizendo para ti, para, porque vai dar treta. E aí é quando a mãe tem que se retirar da vida do seu filho. Eu não estou falando excluir, gente. Eu não falo sobre isso. Existem mães narcísicas, existem traumas muito profundos que a gente tem que se afastar, literalmente. Mas tu tem que reconhecer que tu veio daquela semente. Só isso. Tu não precisa amar. Só respeitar, agradecer a vida. E às vezes, muitas vezes, até a Ana Célia falou ali, ó, é agradecer. Não é agradecer, é entender que eu sinto muito, mãe, sinto muito pelo seu destino. Quando a gente começa a reconhecer, e às vezes a gente sabe que não consegue dar conta, a gente diz, sinto muito pelo teu destino, sinto muito pelo meu destino, e a gente libera. Às vezes tem que ter essa medida de proteção mesmo, tá? Então, tá junto não quer dizer que a gente está afastado, mas às vezes a gente precisa estar afastado, tá? A gente precisa para sobreviver, para sobreviver. E isso é muito importante. E a gente vai fazendo, como a Ana Célia disse ali, a gente vai vivendo vários partos, a gente vai fazendo vários renascimentos. Então, Gil, eu espero que tu consiga te recolher, te retirar. E tenha certeza que quando uma mãe é feliz, o seu filho vai ser feliz. E exige coragem. Coragem, coragem, coragem. Muita coragem. E não é um movimento fácil. E como é que a gente, dentro da visão sistêmica, como é que a gente olha isso, né? O primeiro movimento é o respeito à hierarquia. É o respeito a essa hierarquia. A minha mãe veio antes, a minha mãe dá conta disso. Segundo movimento é tomar esse lugar de filha. Eu sou só filha. E aí eu paro de carregar a pena e paro de me fazer de vítima para crescer. Largar esse estado de vítima é o determinante para nós mudarmos. O outro, gente, é escolher amar. Escolher amar é receber o amor do jeito que veio, que é o equilíbrio. Eu aceito esse amor com esse pacotinho que veio. E frustrar as expectativas da sua mãe, dizendo não, você vai dizer, eu não sou como você gostaria. Porque eu não sou você. Eu sou metade meu pai, metade a minha mãe, metade você. Então, por favor, me aceite. E outro, entenda que a sua mãe é imperfeita, como você. E quando tu entender que ela é imperfeita, a vida vai fluir, a vida vai te mimar, a vida vai ser generosa.
A Jo, a mãe da Su, tá falando o seguinte. Quer ler, Su? Ai, ela falou muitas vezes isso para mim. Né, que existe a fábula dos porcos espinhos. Diz que os porcos espinhos, para se Ah, esquentar, eles ficam juntinhos. Só que eles se machucam por conta uns aos outros. Então, eles estão se aquecendo, mas estão ali se machucando por conta dos espinhos. Então, eles precisam se afastar para que não se machuquem. E foi a partir dessa fábula, né, mãe? Eu acho que foi essa fábula aí que deu até o início aí da nossa reconstrução, de que a gente precisava se afastar um pouco para ficar bem, para se restabelecer e voltar depois a se aquecer, mas na distância saudável. muito Né? E bom. a gente tem muito essa comunicação bem transparente, que eu tava nessa, eu moro aqui hoje no Paraná, mas ficava muito isso, de mãe, vou embora, não vou, e ela falou assim, ó, você até pode vir aqui, mas é lá o teu espaço, e daí eu falei assim, não, mãe, tá bom do jeito que tá, cada um morando na cidade, a gente consegue se ver, passa o final de semana juntos, isso é muito bom. Então a gente também precisa aprender o limite dessa relação que pode ser saudável, né? Muitas vezes não dá para ter o contato diário, que acaba prejudicando a relação. Então, a gente precisa. Nossa, foram 2 anos que tem 2 anos que a gente está nesse movimento, assim, que eu estou, né? Nesse movimento, assim, um pouco mais que tá eu e minha mãe. Mas nesses 2 anos eu aprendi muita coisa. Então, eu aprendi sobre, sim, sobre essa escolha, que é a decisão, né, Liz? O reconhecimento, aceitação, respeitar o limite, né? E aprender até onde que pode ser positivo e quando não for negativo, porque assim não é muitas vezes a gente não pode fazer nada, né? A não ser respeitar mesmo. Respeitar e passar pelo processo da dor. Eu uso muito essa metáfora, gente, ela é muito bonita. E é isso. A gente não vai ter a melhor mãe do mundo. A gente vai ter a mãe certa para nós. E se tu compreender isso, vai ser muito importante. Su, eu quero te agradecer profundamente, profundamente, por essa live. Eu tô bem emocionada, assim, o choro correu livre aqui, porque eu sei que é de verdade. Quero desejar a todas um feliz dia da mãe certa para mim, tá? Esse é o meu presente, é o presente da Sul. Ainda mais no Dia das Mães a gente tá aqui, né? Então, o que a gente tem que saber? A mãe é imperfeita, respeitar a hierarquia, entender que eu tenho o meu lugar de filha. A partir disso, eu escolho amar e eu vou aceitar a vida como ela é. Sul, muito obrigada. Deixa o encerra para Oh, nós. a emoção é grande, assim, né? Fala assim, depois a gente tenta manter um pouquinho aqui agora, né? Mas depois eu sei que vai acontecer de fato a emoção. Mas é muito importante e significa muito estar aqui hoje, ainda mais falar desse conteúdo. Lizzie, feliz Dia das Mães. Né, a Lizzie é um guia, uma mestra na minha vida. E mãezinha, feliz Dia das Mães. Eu falo mãezinha não por ser pequena, mas é com carinho, tá? Que você é grandiosa e eu tenho muito orgulho de você e obrigada por sempre estar, né, do meu lado como você pode. Feliz Dia das Mães para todo mundo. Para todos Gente, vocês. feliz Dia das Mães. Su, obrigada. A gente tem que repetir isso. Lembra, ó, a gente ainda está na construção da casa. É possível abrir as portas e as janelas para criar um ambiente acolhedor. E a gente pode se retirar para poder criar isso. Vai ter mãe que a gente vai estar perto, vai ter mãe que vai ser sempre como a metáfora do porco-espinho, mas vai ter mãe que a gente vai poder estar junto. Um beijo no coração. E amanhã tem live de novo. Su, obrigada. Partilha com os amigos, tá? E eu agradeço muito. Um beijão. Tchau, Su. Obrigada. Tchau.